Fala trader! E aí galera, como é que vocês estão? Como é que foi o dia de vocês? Um dia bem atípico no mini índice hoje, né? Quem conseguiu pegar aí toda essa movimentação, já já deixa um comentário aí, quantos pontos você pegou hoje, o que você fez no dia de hoje nessa tendência de baixa, né? Galera, vamos lá para o nosso recap, vamos conversar um pouco sobre o dia de hoje, melhores probabilidades e o que nós fizemos, beleza? Só como tomar uma água aqui para a gente começar. Pessoal, não sei como é que tá aí para a região de vocês, mas na minha região tá no verão e tá daquele jeito. Mas vamos lá. Pessoal, primeira barra, uma barra que abriu vindo testar a mínima do dia anterior, tá? E se quem assistiu o vídeo de ontem, nós conversamos sobre o seguinte, pessoal. Nós conversamos que ontem foi um dia de lateralidade e que foi um dia que fechou basicamente aqui, ó, nesse triângulo simétrico, né? Que é um modo rompimento, certo? O preço havia fechado nisso aqui. E que hoje nós tínhamos que analisar a possibilidade e as tentativas de rompimento, tá? Quando o preço abriu, pessoal, ele já veio buscar diretamente a mínima do dia anterior, né? A base desse triângulo. E aí, quando o preço veio buscar essa região, falhou o rompimento nesse primeiro momento. Segunda barra aqui, ó, vocês podem ver que foi uma barra que devolveu, reverteu toda a movimentação. A partir daí, nós tínhamos ali um contexto da continuidade dessa lateralidade, tá? E aí, a partir desse momento, o preço começou a descer. Nessa região aqui, eu entendi como uma possibilidade de fundo duplo de mínima mais alta. E se nós levarmos em consideração a lateralidade do dia, nós estaríamos, a gente pode considerar aqui, sem considerar os pavios, né? Eu acho bem mais seguro, né? Digamos assim. Esse seria o range da nossa lateralidade. Nós estaríamos baixo na lateralidade. Aceitei essa compra aqui, tá? Bem na barra 6. Outro ponto, quando eu comprei aqui, pessoal, o preço foi tão rápido que ele já acionou minha ordem aqui em cima. Essa região aqui seria uma região onde eu gostaria de fazer uma parcial, tá? E aí o preço deixou essa barra 7. E aí, qual foi minha decisão nesse momento? Pessoal, minha decisão nesse momento é o seguinte, nós tínhamos duas opções. Stop aqui abaixo, tá? Com pavio. Só que, já que nós temos um contexto de lateralidade, eu fiz o seguinte, eu falei, pessoal, a partir desse momento, meu stop está abaixo da barra sinal de venda. Porque a partir do momento que ela perder mínima, para mim, essa compra aqui deixa de fazer sentido, tá? Quando o preço veio aqui, não conseguiu renovar, a gente acabou passando esse calor aqui, né? Acabamos ficando aqui nessa operação aqui, quase que a gente foi estopado, mas não foi. Quando o preço voltou, acabei encerrando uma parte aqui com uma pequena perda, né? E aí eu deixei um contrato para a gente ver se esse preço iria desenvolver, tá? A partir desse momento, o meu intuito era simplesmente sair sem prejuízo dessa operação, já que eu entrei aqui, o preço foi acionar mais lá em cima, enfim. E aí, quando o preço veio na região onde eu gostaria de fazer aqui já uma parcial, eu acabei encerrando o outro contrato. Ou seja, nessa operação aqui, pessoal, acabei saindo ainda com um leve lucro, tá? Nessa primeira operação. Depois disso, nós tivemos aqui falha de rompimento na abertura, né? E aí, barra 25 até seria uma possibilidade, mas uma barra ruim para vender, né? Seria um topo duplo mais uma barra de sinal ruim, então também não aceitei essa venda. E aí depois disso nós fomos analisando, aqui novamente seria uma possibilidade da mínima da tendência, onde nós poderíamos esperar aqui um rompimento ou uma falha desse rompimento para a gente acreditar numa possibilidade de compra.
Quando o preço deixa uma sequência de mais de 4 barras, pessoal, eu não faço uma compra de H1. Por quê? Porque a partir desse momento nós consideramos um microcanal. Então, assim, melhores probabilidades seria um H2. Apesar de ser uma falha de rompimento, não aceitei essa compra por conta dessa movimentação aqui. Outro ponto que seria interessante não estar posicionado na compra, quando o preço começa a deixar barras com gaps, tá? Se vocês pararem para analisar, nós estamos dentro de um contexto da lateralidade. Então, nesse momento aqui, nós temos aqui um gap entre barras. Deixa eu colocar uma cor aqui para ver se fica melhor para vocês visualizarem, tá? Um azul. Aqui, acabou ficando esse gap entre barras, que veio fechar um pouco mais à frente, tá? Veio violar ele, na verdade, né? E aí, quando o preço voltou na região do gap, outro ponto que é sempre interessante, que a gente sempre fala, existe uma premissa do Brooks, que sempre que nós temos aqui uma movimentação que parte a partir de uma barra de sinal ruim, nós temos, se eu não me engano, 70% de chance de que essa barra de sinal seja testada novamente no dia. Então, o preço voltou para testar a barra de sinal aqui nessa região, tá? Bem no toque da barra sinal de venda e deixou um novo gatilho de venda. Aqui, pessoal, eu aceitei uma outra venda, tá? E aí, um detalhe aqui, que eu acho que já deve ter acontecido com muita gente aqui. Se aconteceu com você, já comenta aí embaixo também, falando pra gente. Eu utilizo aqui o atalho, né, do Shift e do Alt para compra e para venda. Acabei confundindo e colocando uma compra. Só que quando eu vi que estava errado, logicamente, né? Só fiz adicionar aqui na venda dobrado e aí entrei certo na operação, né? Acabei pagando aqui um pequeno pedágio aqui por conta disso, tá? E aí quando nós entramos nessa venda aqui, pessoal, qual que seria as probabilidades, tá? Primeiramente, nós tínhamos aqui o rompimento dessa lateralidade inicial, né? A partir desse momento, o alvo de maior probabilidade, pessoal, seria esse alvo aqui, ó, tá? E aí é onde eu gostaria de fazer uma parcial. Eu sempre deixo alguns ticks acima, acabei fazendo uma parcial aqui. Como aqui era uma mínima do dia, o preço já tinha falhado novamente um rompimento e a barra 23, para mim, é uma barra climática, se vocês olharem, é uma barra que foge o padrão das barras anteriores. Esse tipo de barra, ele tende a encontrar compradores. Como eu já tinha feito uma operação aqui, já estava aqui, tinha feito uma outra parcial, já tinha entrado aqui errado, eu já não estava mais com o intuito de segurar, de repente, se essa operação começasse a corrigir um pouco mais aqui acima, tá? Então, acabei encerrando aqui as minhas operações para manter o meu emocional em dias, tá? Porque que acontece, pessoal? Uma dica importante, tente descobrir, né, quais são os seus gatilhos, tá? Aquilo que dá um start ali na tua cabeça que pode ser algo que venha desencadear um dia de fúria, ou um dia onde você pode fazer coisas que você não faria normalmente, tá? E sempre que eu estou operando, pessoal, que eu faço uma operação, e aí ela termina ali no 0 a 0 ou com leve lucro, eu faço uma segunda operação. Essa segunda operação, se der stop, tudo bem, eu encerro o meu dia. Se ela não der stop, eu busco projeções, tudo perfeito. Só que a partir do momento que eu fiz uma operação, eu entrei aqui por engano na compra e depois virei a mão. Aqui era uma região de lateralidade mínima do dia, barra climática poderia ser uma falha da mínima do dia anterior. Então eu sei que se essa operação voltasse, pessoal, por conta de todo o contexto, seria algo que eu ficaria me sentindo de certa forma assim, por que não, poxa, por que não encerrei, né? Por que não fiz aqui o meu, não realizei, tá? Então, eu prefiro encerrar no alvo no qual eu estava proposto. Só que aí fica um ponto a se pensar também, né? Porque muitas vezes a gente faz isso para
para preservar ali uma questão emocional e manter a nossa disciplina em dias. E o preço faz esse tipo de movimentação aqui, pessoal. Ó, o preço simplesmente não parou de descer. Ah, todo dia que tivesse rompimento, isso aqui vai acontecer? Galera, não vai. Vamos ser bem sinceros. Isso aqui é um dia bem atípico, tá? O mini índice andar aqui 5.000 pontos, não sei, 4.000 pontos. Deixa eu ver quantos pontos andou aqui. Desde a abertura, mais ou menos 5.000 pontos. Então, assim, é um dia muito atípico. Isso aqui é bem raro de acontecer, tá? Mas, de qualquer forma, se você consegue fazer parciais, se você opera, tem mais contratos, cara, eu acho bem válido você fazer uma parcial na região onde seria um alvo de maior probabilidade e segurar o restante dos contratos até dar uma venda. Se a gente tivesse feito isso, uma compra, né? No caso, a gente estando do lado da venda. Barra 24 deu compra? Pessoal, não deu compra. Não deu compra, não deu compra. Barra 29 não deu compra, não deu compra. Correções rasas, preço abaixo da média móvel por mais de 20 barras. Para uma compra aqui, a gente precisaria de um gap de média, teste da mínima da tendência, para pensar numa reversão majoritária de tendência. Não deu compra, não deu compra, não deu compra. Barra 50, cara, não é compra. É uma boa barra de tendência, mas não é compra, tá? Preço basicamente nem chegou na média de 20 ainda. Não deu compra, não deu compra, ou seja, nós pegaríamos a maior parte de toda essa tendência. Onde poderia ser uma saída? Gap de média, teste da mínima da tendência. E aí precisaríamos de uma boa barra de sinal. Seria o que? Talvez aqui um fundo duplo nessa região, barra 94. Talvez seria aqui uma possibilidade de saída. Ou seja, nós teríamos pego aqui basicamente toda essa movimentação, tá? Aí fica assim, fica de ensinamento, né, de experiência para a gente, né? Para a gente das próximas vezes que acontecer. Aí, claro que muitas vezes, pessoal, muitas vezes, bem mais vezes, você vai acabar pagando um pedágio por isso. Por quê? Aqui é uma região de fundo, barra climática, tende a encontrar compradores. De repente, esse preço poderia voltar daqui mesmo. Você fez uma parcial aqui, e aí aqui o preço deixa uma compra, falha de mínima. Você encerra aqui com devolvendo uma parte do lucro, né? Digamos assim. Mas no dia que você conseguir pegar uma movimentação como essa, você consegue fazer aí um lucro que vai pagar todos os pedágios que você acabou pagando nos dias anteriores, certo? É uma possibilidade, tá? Como eu estou começando a aumentar um pouco mais a quantidade de contratos que eu opero, é algo que estou analisando a possibilidade de começar a trabalhar parcial nos nossos alvos e saída quando der uma compra do lado contrário, né? Um setup do lado contrário. No caso dos vendidos, se desse uma compra, no caso dos comprados, se desse algum tipo de venda. Beleza? Esse foi o nosso dia de hoje, né? Achei um dia fácil de operar, entre aspas, né? Porque a gente tinha um contexto de lateralidade, depois o preço rompeu, e aí foi simplesmente ladeira abaixo. Então, assim, não foi um dia tão simples na abertura, mas foi um dia que não deixou nenhum tipo de armadilha, a não ser aqui o da barra 20, né? Talvez uma falha de rompimento aqui dessa lateralidade. Quem ficou tentado em comprar isso aqui, comprou, acabou ficando armadilhado, mas também conseguiu sair com a leve perda, se encerrou na barra 22 e até mesmo se virou a mão, conseguiu recuperar toda a posição. Beleza? Uma ótima tarde para todo mundo, né? Aqui ainda é de tarde. E se você quiser estudar com a gente, trocar uma ideia, entra aí no nosso grupo no WhatsApp, deixa aí a sua curtida, tá? Que é muito importante pra gente. E comenta aí também o que você achou do dia de hoje, beleza? Valeu, pessoal, e amanhã nos vemos no gráfico novamente. Valeu!